Olá, abençoados. Olá, abençoados. Faz tempo que o Gleitson não vem aqui, né? Muito. Eu acho que quando você veio no canal... Eu tinha até cabelo. Não, acho que a gente não era casado ainda, eu acho. Então, eu tinha até cabelo. Gracinha. Então já faz 2 anos. A gente tem muito costume, né? A gente já teve muita experiência de pregar em retiros de jovens. E também já fizemos muitos retiros de jovens, tanto na nossa comunidade quanto em outros lugares. E é muito comum, infelizmente, é muito comum se ver dentro dessa realidade jovens que têm problemas com os pais alcoólatras, né? Menino que tem um problema com o pai alcoólatra e aí ou ele carrega uma raiva gigantesca dentro do coração dele que isso vem atuando no retiro. A menina que tinha um pai alcoólatra dentro de casa e ela tem uma carência, um vazio enorme dentro dela. Mas o Gleitson tem um testemunho legal para contar para nós sobre isso e é por isso que ele veio aqui hoje falar. Nós somos natural de Pernambuco, Buíque. E meu pai já veio aqui para São Paulo, já com essa questão já do alcoolismo, já meio alforado nele. Porém, desde pequeno, aí já com eu e meus irmãos, já na nossa casa, desde pequeno, tinha esse problema. Que sempre meu pai viajou muito, então a gente já não tinha um pai presente em casa, por conta ele viajava, chegava um final de semana em casa, bêbado, algumas das vezes, e na segunda-feira tinha que viajar de novo. Então era muito disso. Infelizmente, eu até estava partilhando com a Gi uns dias desse à noite, e eu falava assim, eu tinha medo por conta do quê? Meu pai ia viajar e só ficava eu, meus irmãos e minha mãe em casa. E eu falava, caraca, quem vai proteger se alguém entrar aqui em casa? É que também o pai do Gleitson, ele não era violento, né? Ele nunca foi violento, ele nunca foi de bater na mãe dele, de bater neles. Não acontecia, não. Diante desse trauma do alcoolismo, elas podem variar exatamente de acordo com o que a pessoa faz naquele alcoolismo, né? Então, é um pai que acaba agredindo a mãe, ou que acaba usando todo o dinheiro da família no álcool, e a família acaba passando por muitas necessidades, né? Até passando fome. Então, isso só vai aumentando a consequência diante daquele pecado, daquele erro, daquela falta, né? E aí, também é importante falar como foi pra você perdoar o teu pai, né? Porque hoje o meu sogro, né, o pai do Gleitson, ele não bebe mais, né? Claro que o alcoolismo, ele é uma doença pro resto da vida, todo mundo que é alcoólatra precisa sempre ficar de olho nisso, né? Mas passou toda a infância e adolescência bebendo, né? Então precisou ter um perdão da sua parte. Sim. E também, por que não carregar raiva hoje dele, né? Até porque outras pessoas que podem estar assistindo pode ter raiva dos pais, Então, né? eu não acarretei toda essa raiva do meu pai, primeiro ponto por conta da minha mãe. Que quando meu pai chegava bêbado, ela falava assim, vamos sentar aqui na cama e vamos rezar pelo pai de vocês. Então minha mãe ia lá, sentava com a gente, e Ave Maria pelo nosso pai e tudo mais. Outro ponto também, olhar também muito para a realidade do meu pai. Entende? A realidade do meu pai, ele nunca teve um apoio do pai dele, do meu avô. Entende? Da minha avó também não. Então eu comecei a parar também, tirar só o meu eu e olhar pro meu pai. Né? Falar assim, caraca, será que meu pai verdadeiramente conseguiria me dar isso? Eu transcendi essa realidade, entende? Eu não fiquei só também no pecado dele, mas eu falei assim, caraca, tudo que meu pai deu pra mim e pros meus irmãos foi o melhor. E olha como Deus também é cuidadoso com esta parte. Hoje, eu sou casado, tenho 2 filhas, meu irmão é casado e meu outro irmão tá prestes a casar. Será que ele criou filhos ruins? Nenhum foi pro tráfico, nenhum foi fazer coisa errada, nenhum ficou violento, nenhum virou alcoólatra, né? Então, eu acho que eu gosto de ouvir o testemunho do Gleitson porque eu vejo que, tipo, não é por conta dos erros dos pais que você está fadado a fracassar e a errar também e a cometer os mesmos erros dos seus pais, né? O melhor aprendizado que a gente pode ter é quando a gente aprende com o erro do outro sem precisar fazer ele por ele mesmo, né? Às vezes a gente só fica revoltado. E exatamente o que Gleitson falou, não olha pro outro lado da pessoa, né? Com certeza a mãe dele fazia eles rezarem, porque no final das contas o pai dele era um doente, e a revolta muitas vezes cega nós olharmos para a doença. Isso tem um estudo, né? A maioria dos homens alcoólatras, na verdade, a doença que eles possuem é depressão. E aí, como eles não sabem nomear isso, não conseguem trazer isso como sentimento, não conseguem procurar ajuda, eles acabam bebendo. Mas
provavelmente 90% dos homens que são alcoólatras, eles estão depressivos, são depressivos, né? Tanto que hoje, graças a Deus, o pai do Gleice, ele já foi diagnosticado e já consegue ter um tratamento pra isso, né? Sim. Que com certeza foi fundamental. Mas isso é fruto de oração da mãe dele, fruto de oração deles, fruto de E só também amadurecimento. outro ponto, tá? Não pensa que isso vem da noite pro dia. Por conta, não. Também foi muita terapia, foi muita formação, entende? Foi muito conhecimento e tenho muito a me conhecer, que Sim. ainda... Eu vejo que várias pessoas, às vezes, quando passam por situações ruins, assim, com a família, elas, pro resto da vida, elas mesmo se condenam a ter uma vida ruim, a construir famílias ruins. E ele sempre fala, mas eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe era assim. Sempre se auto-justifica da sua vida que é uma miséria, uma desgraça com o erro do outro. E você não tá condenado a viver assim, até mesmo porque Cristo já te libertou. Ele te libertou para viver além. As consequências daquilo, claro que vão vir, vai surgir um trauma ali ou outro, mas é possível viver com isso, né? Eu vi no dia que eu tava na Fundação Casa Masculina e eu dei o meu testemunho, né? Por conta os meninos estavam muito dispersos. Vocês não sabem a realidade e não sei o que, piriri Logo pra mim, morador do Cantagalo. Eu falei assim, meu amigo, você tá de brincadeira com minha face, né? Você não sabe de onde eu venho também. Então eu fui lá e comecei a testemunhar tudo isso que eu falei pra vocês e um pouco mais, entende? Dos meus sonhos, de onde eu vim, como que eu tive que lutar pra conquistar também a faculdade. Porque se fosse pelo discurso deles, você teria que ter parado na Fundação Casa. Não tinha outra oportunidade pra você. Entendeu? Era ir Então, pra Fundação Casa, porque você veio da favela, veio de uma família desestruturada nesse sentido, né? Claro que tem muitas outras coisas boas, mas que passou por problemas afetivos. Então deveria ir pro tráfico, deveria ir pra Fundação Casa, porque eles acreditam que é isso. E não foi. Não foi. Tá vendo como tem outro jeito? Então foi isso que eu passei pra eles. E quando eu fui falando pra eles que desde pequeno, mesmo com tudo isso que eu passava, mas eu tinha sonho, e esses sonhos que eu tinha, eu colocava na mão de Deus, e isso eu tinha certeza que um dia ia se tornar realidade. Sonho de me formar em uma faculdade, sonho em ter minha casa, sonho em ter minha família, sonho de ser pai, entende? Então é algo que com certeza, quando a gente coloca toda a nossa vida em um propósito maior, você pode ter certeza que sim, haverá quedas, dificuldades, mas o Senhor sempre nos agracia com coisas muito boas, né? Então é isso, gente. Deus abençoe. Se você quiser comentar alguma coisa aqui, quiser partilhar um pouco da tua experiência, quiser pedir oração pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, que talvez passe por isso, pode nos mandar aqui, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal. Beijo, pessoal.